Alice no País das Maravilhas, as supostas mensagens ocultas neste grande livro, Alice no País das Maravilhas. Olha, eu vou ler aqui esse belo artigo da BBC Mundial, mas está aqui na BBC Brasil, como sempre, uma leitura comentada, uma leitura com reação, para nós juntos aqui descobrirmos. Eu já li mais ou menos artigos iguais a este. Eu já li inúmeros, o próprio livro, os dois livros, eu já li muitas vezes também, do Lewis Carroll, mas este daqui eu vi por cima e achei sensacional, porque são pessoas extremamente peritas no caso. Então vamos lá, olha ali, essa são as imagens da primeira evolução, do primeiro livro da Alice, é ela ali, ó. Vamos ler de novo, as supostas mensagens ocultas em Alice no País das Maravilhas. Isso, claro, isso são especulações, isso são intuições, talvez deduções, algumas coisas de algumas pessoas peritas. Tem que frisar bastante, porque para saber realmente o que o autor quis colocar nessa grande obra, somente ele para explicar. E nós sabemos que não está mais entre nós. Olha lá, olha o sloganzinho dessa foto. O que há por trás de Alice no País das Maravilhas? Sexo, drogas, colonialismo, transtornos alimentares ou disputas pelo trono inglês. Tudo isso já passou por grandes discussões durante todos esses mais de 100 anos aí, quase 200 anos dessa obra. Vamos começar a conversar. 9 de julho de 2023, ou seja, é uma matéria fresquinha, porque hoje é dia 10 de julho de 2023. É bem fresquinha mesmo. Para vivenciar por completo o que significa cair na toca de um coelho, basta procurar na internet as mensagens ocultas naquele livro que oferece essa imagem de forma tão expressiva. Alice no País das Maravilhas. A história fantástica de Lewis Carroll, 1832-1898, com seus bolos mágicos, portas secretas, gatos risonhos e falsas tartarugas, nunca deixou de ser impressa desde que foi publicada pela primeira vez. Ela ficou recentemente em segundo lugar na lista dos 100 melhores livros infantis de todos os tempos, em votação promovida pela própria BBC. Olha, interessante, livros infantis, né? Mas a gente sabe que não é tão infantil assim. É um livro, como nós estamos aqui dizendo aqui, pelas especialistas, há muitas coisas dentro do livro que são acima do infantil e até acima da nossa mente, para saber o que realmente esse grande escritor de obras fantásticas, obras especulativas quis dizer. Então, portanto, essa parte de livros infantis é bem relativa. Um século e meio depois de seu lançamento, a obra já inspirou filmes, quadros, balé e jogos de computador. Existe até uma síndrome neurológica com seu nome, mas seu subproduto mais prolífico, sem dúvida, são as literaturas alternativas. Quando mergulhamos nos textos escritos por gerações de críticos, acadêmicos e blogueiros, o adorado clássico da literatura infantil pode se tornar uma alegoria sobre cultura das drogas, uma parábola de colonização britânica, ou a história de uma heroína com um caso mal resolvido de inveja, etc. Né? Por YouTube não me trocar aqui. As origens e as controvérsias. Alice no País das Maravilhas nasceu de forma modesta em 1862. A história serviu de entretenimento para a pequena Alice Liddell, né? Então, com 10 anos de idade e suas duas irmãs, elas viajavam de barco pelo rio Tamisa, na Inglaterra, com o matemático Charles Dodgson e seu amigo sacerdote. O sucesso foi tão grande que Alice insistiu para Dodgson a transcrevesse o que ele fez. Escrita à mão meticulosamente com tinta sépica, a obra não contém um único erro e é repleta de detalhes e ilustrações feitas por ele próprio. Com a inscrição "Um presente de Natal para uma criança querida em memória a um dia de verão", ela leva o pseudônimo sob o qual o autor já havia publicado algumas poesias, Lewis Carroll. Agora a gente já sabe que o nome verdadeiro Charles Dodgson, né? Lewis Carroll.
Alice era filha do diretor da Igreja de Cristo, o Colégio de Oxford, na Inglaterra, onde Dodgson lecionava. Ele era ávido praticante da moderna arte da fotografia e sua amizade evoluiu graças aos seus esforços para fotografar a ela e sua irmã. Sua lente era especialmente voltada para Alice, que a encarava de forma assertiva nos seus retratos obsessivamente elaborados. Seu olhar era de notório autocontrole. As meninas de Lidwell não eram as únicas crianças amigas de Dodgson. Não existe nenhuma prova de nada explicitamente impróprio nos seus relacionamentos com elas, mas, olha só, que fato estranho. Do nosso ponto de vista do século XXI, é difícil não suspeitar de um homem adulto que não só enviava às meninas cartas maravilhosas, cheias de jogos de palavras quebra-cabeças, mas também pedia mechas nos seus cabelos e as convidava para sentar-se no seu colo e posar para fotografias, às vezes nuas ou seminuas. Olha que dificuldade, hein? É claro que as pessoas da era vitoriana tinham uma visão diferente dessa situação. Para começar, as fotografias criadas por ele não eram algo incomum. Outra pioneira britânica dos retratos fotográficos, Julia Margaret Cameron, 1815-1879, tirou muitas fotos de crianças vestidas e vários estágios de nudez. Além disso, o que chamava a atenção entre os contemporâneos de Dodgson não era a ideia de que ele passava o tempo com crianças muito pequenas, mas que ele poderia estar confraternizando com as meninas perto do que era na época a idade legal para consentimento, 12 anos. Ele seria elevada para 16 em 1800. Ela seria elevada para 16 em 1880. Isso, hein? Os biógrafos vêm questionando há muito tempo a verdadeira natureza da ligação de Dodgson com as meninas. Em relação a Alice, o mistério é aprofundado pelo fim do relacionamento entre eles ocorrido em 1863, cerca de um ano depois da lendária viagem de barco. Será que ele queria se casar com Alice? Poderia ele ter tentado cortejar sua irmã mais velha, Lorina, ou mesmo a governanta Sra. Prickset? Surgiram todos os tipos de especulação e as páginas cortadas do diário de Dodgson aumentam ainda mais as incertezas. À medida que a sociedade evoluía, não foi só o próprio Dodgson quem sofreu as investigações. Com o declínio do pudor vitoriano e o surgimento da teoria da psicanálise, seu livro começou a parecer muito menos inocente. Novos exames de textos levaram os críticos a encontrar inúmeras imagens ginecológicas, desde a toca do coelho até a cortina que Alice precisava colocar de lado. As chaves da fechadura eram consideradas símbolos de relações sexuais, e a lagarta, bem, não era um lagarto. Falácia. Inevitavelmente, algumas pessoas enxergaram inveja no texto, transformando o pescoço de Alice, estendendo-se uma imagem parábola de e tal, né? Não posso falar aqui. E existe a passagem em que Alice está se abanando antes de começar a encolher, e a água salgada que atinge seu queixo quando ela tem poucos centímetros de altura. Ambos os trechos adquirem um aspecto que decididamente esconderia a tal. Outras leituras sutis observam a viagem de Alice como menos relacionada especificamente a sexo e mais sobre o desenvolvimento de uma menina ao longo da infância e da puberdade até a idade adulta. Nossa heroína se sente desconfortável no seu corpo, que passa por uma série de mudanças extremas. Seu sentido de si própria se desestabiliza, criando incerteza sobre sua própria identidade. Ela enfrenta a autoridade e não consegue entender facilmente regras que são aparentemente arbitrárias, os jogos das pessoas à sua volta e até a morte. O famoso crítico literário britânico William Empson, 1966-1984, ficou particularmente encantado. Ele declarou que Alice é um pai quando entra na toca, um feto no fundo e só consegue nascer tornando-se uma mãe e produzindo o seu próprio fluido amitônico, drogas e política. É claro que às vezes uma lagarta fumando um narguilé é apenas aquilo, especialmente quando ela está ao lado de um cogumelo mágico. Desde os anos 1960, os defensores das drogas interpretam as aventuras de Alice
como uma grande viagem. Mas tudo para eles é viagem também, né? Vamos ver, ser sincero. A letra da música White Rabbit, né? Coelho Branco, 1967, da banda norte-americana Jefferson Airplane, ajudou bastante a solidificar a associação. Lembre-se do que disse Algarnaz: alimente sua cabeça, alimente sua cabeça. Na verdade, o livro tem um ar psicodélico desde a cena de abertura, quando Alice está confusa devido ao calor, sem falar de todas aquelas pílulas do tempo movendo-se de forma errática e do gato risonho, que ora está aqui, ora está lá. Ele consumisse remédios homeopáticos, não existem evidências concretas de que ele tenha experimentado drogas alucinogênicas. Assim, Alice continua sendo associada às drogas como uma amostra, uma fala do filme Matrix. Você toma a pílula azul, a história termina. Você acorda na sua cama e acredita que nada e no que quiser acreditar. Você toma a pílula vermelha, você continua no País das Maravilhas e eu vou mostrar como a toca do coelho é profunda. Mas nem tudo são sexo e drogas. Outra linha da crítica considerada que Alice é uma alegoria política. Quando a nossa heroína segue o coelho branco, ela chega a um lugar tão estranho e desconcertante que chega a ser engraçado. E quem governa aquele local é uma rainha temperamental. Supostamente, Dodgson mantinha sentimentos contraditórios sobre a rainha Vitória, mesmo ela tendo adotado seu livro e o lugar e tem um sistema legal atabalhoado, muito parecido com o Reino Unido da era vitoriana. Mas como Alice se comportava naquela terra estranha, confusa com a forma em que os nativos fazem as coisas, ela tenta impor seus próprios valores com resultados quase catastróficos. O romance não poderia então ser uma alegoria da colonização? Existe também a questão do poema A Morsa e o Carpinteiro, e os personagens Tweelfdom e Tweelfd recitam no livro Alice dos Países das Maravilhas, País dos Espelhos. Algumas interpretações indicam que o carpinteiro é Jesus e a morsa é Pedro, enquanto as outras são discípulos. Isso tudo é especulação, né? Claro que pode ser que não, mas cada vez que alguém lê a parte crítica, acho que isso que é o grande teor do livro. Cada pessoa que lê tem uma interpretação diferente. Outros insistem que o poema fala do Império Britânico. A morsa e o carpinteiro representam a Inglaterra, enquanto as outras são as colônias. Até o romancista britânico J.B. Priestley, 1894-1984, entrou no debate, sugerindo que a morsa e o carpinteiro são, na verdade, arquétipos de dois tipos diferentes de políticos, atravessando gerações. Analisar as estranhas teorias criadas por sucessivas gerações sobre o verdadeiro significado das aventuras de Alice nos faz compreender como as mudanças de costumes sociais podem alterar radicalmente a interpretação de texto. Bingo! Esse é o ponto-chave desse texto. O fato de que a geração conseguiu observar uma obra, seus próprios modismos e preocupações claramente comprova sua intrínseca imortalidade. Foi o que eu acabei de falar. E pode também ser testemunho de outra questão importante, o mistério insolúvel da profunda personalidade do seu autor e os espaços que ele cria no texto para uma infinidade de interpretações. Sua amizade com as crianças traz uma sombra que é inegável. Na exposição Alice, cada vez mais curiosa, no Museu Victoria Albert de Londres, em 2021, o autor foi claramente colocado em segundo plano. Seu famoso e, segundo alguns, provocador retrato de Alice Lindwell como a criada pedinte, por exemplo, não foi incluído na exposição. O movimento Me Too destacou a controversa questão de que, se possível admirar a arte de boa qualidade feita por mais pessoas, mas no caso de Charles Dodgson, Lewis Carroll, é mais fácil. É provável que nunca saibamos ao certo que ele era um predador reprimido ou um senhor afetuoso e tímido que sofria de gagueira. Como salientou a escritora norte-americana Kate Hope, é possível que ele não se enquadre em nenhuma das categorias definidas por nós hoje em dia. Não dá pra saber mesmo. Já a musa Alice
Indel, 1852-1934, cresceu e teve o tipo de vida esperado para uma mulher da sua classe. Depois de chamar rapidamente a atenção do crítico de arte John Ruskin, 1819-1900, e do filho do príncipe de Gales, Leopold, ela se casou com o jogador de cricket Reginald Haggerty, 1852-1926. Apesar de um dos 3 filhos do casal sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, seu nome era Kiryu, por pura coincidência, segundo sempre afirmou Alice. Atualmente, o debate sobre o mundo do personagem da ficção permanece como uma festa do chá do chapeleiro louco que nunca termina. Alice é uma parábola dos transtornos alimentares, uma fábula de alerta sobre a então recém-criada álgebra simbólica, ou uma sátira das guerras às rosas, as disputas pelo trono inglês ocorridas em 1455 e 1487. Neste estranho contexto de tantas teorias opostas, todos nós ficamos tão confusos quanto Alice. Charles Dodgson era professor de matemática, por isso não surpreende que suas histórias sejam repletas de alusões aritméticas e geométricas. Alice recebe uma série de quebra-cabeças, desde a charada do chapeleiro louco até o jogo de croquet com a rainha de copas, mas, à medida em que ela tenta resolvê-los, eles invariavelmente se mostram de pouco propósito e não têm resposta. Dodgson era uma pessoa lógica, mas o País das Maravilhas é um reino governado sem lógica. Talvez seja essa a mensagem final de sua exuberante criação. Que o mundo é um lugar maluco, no qual as expectativas são frequentemente frustradas. Em vez de lutar para encontrar seu significado, talvez seja melhor apenas desfrutar da viagem. Olha essa frase. Talvez seja melhor essa frase. Olha só. Que o mundo é governado e sem lógica. Que o mundo é um lugar maluco no qual as expectativas são frequentemente frustradas. Sensacional esse texto, sensacional mesmo. Agradeço a todos que ficaram até o momento.